Olá, olá, 17 de junho de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. Brasil ultrapassa a marca de 45 mil mortes pela Covid-19 3 meses após o primeiro óbito pela doença. Maranhão registra mais de 2 mil casos nas últimas 24 horas. Polícia investiga a morte de publicitário após discussão em condomínio em São Luís. Principal suspeito já prestou depoimento. MEC divulga a nova data do ProUni, SISU e FIES. E no quadro de política, sancionado o projeto do senador Everton que proíbe corte de energia e água nas vésperas dos fins de semana. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Pode ter certeza que esse é o desejo de toda a nossa equipe que faz o Bom Dia e chega na madrugada aqui na TV Difusora para fazer esse jornal que fica com você até às 8 horas da manhã. É o telejornal que mais tempo está no ar na TV Maranhense. Toda a nossa equipe se sente muito orgulhosa de fazer parte dessa história da televisão aqui do nosso estado. Que bom que você está aí. A razão da existência desse jornal, de toda a programação aqui da Difusora, é você que nos acompanha e nos dá o carinho da sua audiência todos os dias. Um abraço a todos os telespectadores aí do interior do estado, da capital, ligados aqui na TV Difusora. Nessa manhã de quarta-feira, vamos lá, é hora de se encher de esperança. Tem mais um dia te esperando, hein? Vamos juntos nessa fé, com foco, com esperança, com equilíbrio. Vamos em frente, são 7 horas e mais 1 minuto. Você ligado aqui na TV Difusora, daqui a pouquinho nós vamos falar com o Silvão Alves sobre esse caso aí do publicitário que morreu ontem depois dessa discussão aí aqui na capital maranhense. Já o Silvão vai falar sobre esse assunto com a gente. Já está em Pedrinhas, já desceu para o complexo lá em Pedrinhas. O homem que teria então atirado no publicitário, a gente vai trazer o suspeito, portanto já está lá e a gente vai trazer os detalhes daqui a pouco com o nosso Silvão Alves aqui para você, tá bom? Olha, desde a primeira morte por Covid-19 no Brasil, já se passaram aí 3 meses. E agora, o país, infelizmente, chega à marca de mais de 45 mil óbitos. Já aqui no Maranhão, mais 2 mil novos registros foram feitos nas últimas 24 horas. E o Eduardo Ericeira começa o Bom Dia atualizando os números para nós relacionados ao novo coronavírus. Eduardo, saúde para você, Eduardo. Bom dia. Muito bom dia, Adalberto. Saúde para todos nós, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão, uma ótima quarta-feira a todos, amanhecendo aqui com muita informação no Bom Dia Maranhão e a gente trazendo a atualização, como todos os dias, dos dados nacionais e também dos dados locais aqui do estado do Maranhão. A gente começa falando sobre o Brasil. Nas últimas 24 horas, 1.282 mortes foram registradas. A gente lembra que ontem foram 600 e alguma coisa, menos de 700 mortes, quer dizer, cresceu pela metade, ou cresceu o dobro, né? Havia diminuído pela metade, cresceu o dobro agora, e a gente vem falando sobre isso, né? Essa curva ainda que é ascendente, hora diminui, mas hora aumenta também. 1.282 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o país também registrou agora com essa totalização acima de 45.241 óbitos provocados pelo novo coronavírus, mais de 45 mil pessoas que acabaram perdendo a vida. O balanço contabiliza ainda 34.918 novos casos, quase 35 mil novos casos do novo coronavírus, somando aí agora, totalizando 923.188 novos casos do novo coronavírus em todo o país. E aí a gente chama a atenção com esse balanço acima de 30 mil, dentro das próximas 48, 72 horas, provavelmente o país, lamentavelmente, infelizmente, vai ultrapassar a marca de 1 milhão de casos confirmados do novo coronavírus, isso em todo o Brasil, que é um número bastante elevado. Isso dentro das 72 horas, 48 horas, 72 horas no máximo, o Brasil deve estar, infelizmente, ultrapassando, inclusive com a flexibilização aí do comércio em boa parte das cidades, esse número deve aumentar bastante. Agora falando dos dados locais aqui no estado do Maranhão, casos confirmados totaliza 62.711, a gente lembra que os casos ativos, que são aí as pessoas que estão infectadas atualmente, soma 24.204, o número de recuperados é bem mais elevado, 36.970 e o número de óbitos 1.537. A gente chama a atenção que o número de recuperados ele é quase aí cerca de 15 mil a mais do que o número de casos ativos, isso também é um dado bastante satisfatório. Nas últimas 24 horas é um número também importante, 63 novos casos só na ilha de São Luís, 184 no município de Imperatriz, cresceu bastante em relação a ontem. A ilha de São Luís vem diminuindo, mas é importante ainda seguir as recomendações para evitar uma segunda onda de contágio, como já vem acontecendo, por exemplo, essa preocupação na China e em outros países aconteceu e até em outros estados, é exemplo aqui do Rio Grande do Sul, que teve que voltar atrás, já havia flexibilizado inclusive com a abertura de shoppings, mas teve que voltar atrás por conta aí
do risco de um colapso no sistema de saúde. E nas demais regiões, nos demais municípios do interior do estado, 1.872 novos casos. A gente chama a atenção aqui, Adalberto, a gente vem falando aqui sobre várias situações que vêm acontecendo, a gente chama a atenção principalmente dos casos no interior do estado. Mais de 90%, cerca de 90%, pouco mais do que isso, dos casos aí registrados, os novos casos confirmados, hoje se encontram no interior do estado, em Imperatriz e nos municípios do interior do estado. Mesmo assim, é preciso seguir as recomendações, ainda é importante. A gente não fala mais, seria necessário ainda ficar em casa para evitar aí essa aproximação ainda, manter o distanciamento social, mas o que é mais importante hoje em dia, as pessoas com essa flexibilização, tendo que sair cada vez mais de casa para trabalhar ou enfim, em busca de algum serviço essencial, que pelo menos sigam as recomendações. Ainda é muito importante utilizar a máscara, evitar aglomeração, higienizar as mãos e manter esse distanciamento social. Saiu de casa, seguindo essas recomendações, a gente vai conseguir voltar à normalidade o mais rápido possível, que ainda não alcançamos. A pandemia ainda existe, o vírus ainda circula, inclusive aqui na grande ilha de São Luís. Outro dado importante, o São Luís era a quinta cidade com menor ritmo de contágio. Tem uma notícia boa, subiu para a quarta. Segundo o último balanço que foi divulgado, o São Luís hoje é a quarta cidade com menor ritmo de contágio. Mas a gente fala isso, às vezes a pessoa pode baixar a guarda, pode relaxar. Não pode relaxar. A ideia é que esse contágio diminua ainda mais e a gente possa sair dessa pandemia, possa sair dessa situação o mais rápido possível. Fato é que São Luís só está atrás hoje de Manaus, Rio de Janeiro e Recife. Rio de Janeiro que tem também casos bastante elevados envolvendo o novo coronavírus. Aqui em São Luís também ainda acontece, mas pelo menos esse ritmo de contágio está diminuindo, o que é importante. Se fala de cidades, por exemplo, eu citei aqui a situação do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, por exemplo, é a 22ª cidade com maior ritmo de contágio, quer dizer, está bem abaixo de São Luís. E por conta disso teve que, mais uma vez, fechar shoppings, teve que retomar essa decisão de flexibilização do comércio. Fala-se também muito de Minas Gerais só é a 18ª. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também que se fala muito sobre a questão do número de contágio, da questão de casos confirmados ser bem menor do que o Maranhão, por exemplo, é a 26ª e 27ª, penúltima e última colocada. Por conta disso, é por conta da testagem. O Maranhão vem testando muito, então por conta disso, há uma maior transparência em relação à questão do número de casos confirmados, e isso favoreceu muito para diminuir, para que ações fossem tomadas para diminuir essa curva de contágio, esse ritmo de contágio aqui na Grande Ilha e em breve no interior do estado. Foram mais de 117 mil testes realizados só aqui no estado do Maranhão. É o terceiro estado, segundo o último balanço, é o terceiro estado que mais realiza testes, e isso é super importante para realizar ações, tomar medidas, inclusive de flexibilização, envolvendo o comércio, envolvendo aí o combate à pandemia do novo coronavírus. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. Eduardo Eliceira está circulando pela cidade aqui na capital maranhense, já traz mais informações para nós. São 7 horas e mais 8 minutos, 7 e 8 agora, hein? Condomínios da capital começaram a flexibilizar algumas regras durante o período da pandemia. Mesmo assim, algumas delas, regras sanitárias inclusive, devem ser seguidas. Veja na reportagem. Nesse condomínio residencial em São Luís, encontrar o parquinho e a quadra vazios assim agora, só em alguns horários. Por aqui, as medidas de combate à Covid-19 começaram a ser flexibilizadas. Algumas áreas comuns foram liberadas para os moradores. O síndico explica que tomou como base decretos do governo do estado. A gente se baseou no decreto de 28 de maio do governo do estado, né, que ele liberou áreas comuns, né, liberou obras emergenciais e qualquer tipo de área livre, que não fosse ambiente fechado. Baseado nesse decreto, a gente liberou o parquinho infantil, a gente liberou a quadra infantil, a quadra poliesportiva e a piscina. E como o condomínio aqui é grande, tem vários bancos, várias áreas de convivência, essas áreas também foram liberadas, desde que respeitada a distância social e o uso de máscaras. Por aqui, algumas regras continuam valendo, como limite de pessoas nos elevadores. Espaços como academia e piscina seguem fechados. Moradores como Claudiceia sabem que permanecer vários meses em casa não é fácil, mas alguns cuidados devem continuar. A gente não está descendo assim assiduamente, entendeu? Desce um pouco, sobe, não fica muito aqui embaixo, né? Está sendo assim. Eu digo que meio tranquilo, mas eu também não tiro assim, como que eu posso dizer, que eu acho que deveria ser resguardado. A pessoa tem que ter consciência mesmo, resguardar um pouquinho mais. A gente não pode também se soltar e se liberar de uma vez, né?
Dos 240 apartamentos, somente 6 tiveram casos confirmados do novo coronavírus. A adesão foi total, praticamente todo mundo, não houve problema. No início houve aqueles atritos, mas tudo tranquilo. E agora, na mudança, o que está acontecendo é que o pessoal queria que abrisse tudo, né? Mas a gente tem que seguir as determinações do governo. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. Um abraço pessoal que se liga com a gente nas plataformas digitais. A Tatiana Pinheiro está em Teresina acompanhando a gente, a Tiana de Teresina, também com a gente Mohamed Califa, a Maria Azevedo também está com a gente, está acompanhando a nossa programação aqui pelas redes sociais também, tá bom? Você vai mandando para a gente qual bairro que você está, com a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia pelo Facebook e pelo Instagram. Em Imperatriz, a Guarda Municipal promete aumentar a fiscalização para evitar que os banhistas ocupem as margens do rio Tocantins. É que a Defesa Civil interditou os locais para evitar exatamente a contaminação pelo novo coronavírus. Os próximos 30 dias seriam de preparação e expectativa pela abertura do período oficial de verão nas praias do Cacau e do Meio, o que não vai ser possível esse ano, como foi comunicado no final do mês de maio pela Superintendência da Defesa Civil do município. Uma medida que, segundo o órgão, colabora com as ações de prevenção contra o avanço de casos do novo coronavírus. O problema é que não oferecer segurança, como delimitação de área para banho ou guarda-vidas nas praias do Cacau e do Meio, não garante o afastamento de banhistas, nem mesmo de locais considerados mais perigosos, como este aqui, embaixo da ponte Dom Afonso, que mesmo sem estrutura, todos os anos recebe muitos frequentadores. Nós recebemos denúncia que estava tendo concentração ali embaixo da ponte Dom Afonso, Felipe Gregory, e também ali na descida da Praia do Cacau, né? Então, nós montamos uma barreira, junto com a CETRAN e a Polícia Militar, na descida da praia e também a fiscalização lá na ponte. No primeiro momento, nós encontramos uma grande quantidade de pessoas frequentando o local e, a partir do momento que a fiscalização começou a ser contínua, né, houve uma diminuição do acesso dessas pessoas, as pessoas estão sendo orientadas e a gente pede para que a população tenha ciência de que ainda há um perigo iminente do contágio e a população tem que colaborar nesse sentido. O comandante afirma que a fiscalização vai se estender nos outros pontos de banho que são frequentados todos os anos nas áreas pertencentes ao município de Imperatriz. A partir do momento que as praias começarem a aparecer de verdade, haverá uma tendência maior das pessoas querendo frequentar esses locais e a Defesa Civil é que vai coordenar todos esses pontos e a Guarda Municipal vai dar apoio ao trabalho da Defesa Civil. Na região dos Cocais, as aulas estão sendo retomadas de forma gradual das faculdades. Veja na reportagem. Marcos Aurélio é reitor de um centro universitário. A instituição que ele dirige está se adequando para o retorno das atividades presenciais. A data será definida pelo governo do estado. Antes que as aulas recomecem, o centro universitário adotou medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus. Toda medida de segurança no que diz respeito a distanciamento, né, a equipamentos de proteção individual, como o uso de máscara, como os squeezes, como o distanciamento das pessoas, a capacidade de cada departamento. E isso a instituição tem se preparado, estar preparada para isso, atendendo todas as determinações que estão definidas no decreto e tão logo podemos retomar as nossas atividades. Em vários pontos da instituição foram instalados totens como esse aqui, equipados com um dispenser de álcool em gel para que alunos e funcionários higienizem as mãos ao chegar ou sair. Não será permitida a entrada de pessoas sem máscaras. É preciso manter o distanciamento entre os assentos nas salas de aulas, laboratórios, bibliotecas e outros ambientes. A instituição vai distribuir kits para alunos, funcionários e professores, contendo máscara, um dispenser de álcool em gel e uma garrafinha. Os bebedouros vão servir apenas para abastecer as garrafinhas com água. Anima bastante, apesar de que gera uma certa preocupação, né? Em questão de que são muitas pessoas de fora vindo para a instituição e a gente não sabe a questão de contaminação. Mas a gente seguindo ali é muito importante a gente voltar às aulas, porque a gente tem uma interação importante no nosso meio acadêmico, né? Eu achei importante que a gente
pudesse voltar à nossa rotina, certo que não vamos mais ter a rotina de antigamente, mas vamos voltando aos poucos e é muito satisfatório. Só confirmando, as aulas nas faculdades serão retomadas. As faculdades estão se adequando, como você viu na reportagem, a essa situação. Não voltaram ainda as aulas, elas vão voltar e por isso, nesse momento, agora uma preparação aí. A expectativa é que a partir de 1º de julho as aulas sejam retomadas na rede pública e na rede particular também. Vamos aguardar para ver se, dependendo do número de casos, da situação no estado, aí sim haverá um decreto nesse sentido, mas há uma expectativa grande. Tudo indica que a partir de 1º de julho as aulas serão retomadas. São 7 horas e mais 15 minutos. Confira agora o nosso Giro de Notícias. Em abril de 2020, o comércio varejista nacional recuou 16,8% frente a março na série com ajuste sazonal, queda mais acentuada na série histórica iniciada em janeiro de 2000, refletindo os efeitos do isolamento social. A média móvel trimestral foi de 6,1% no trimestre encerrado em abril. Em relação a abril de 2019, o comércio varejista caiu 16,8%. Já o acumulado nos últimos 12 meses foi de 0,7%. No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas caiu 17,5% em relação a março. Em relação a abril de 2019, o acumulado nos últimos 12 meses foi de 0,8%. O Senado aprovou a medida provisória 936, que visa reduzir os impactos econômicos e as demissões durante a pandemia do novo coronavírus. O dispositivo permite, durante o estado de calamidade pública devido à pandemia, a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias e a redução de salários e da jornada de trabalho pelo período de 90 dias. Nesse caso, o governo paga um benefício emergencial ao trabalhador para repor parte da redução salarial e, ao mesmo tempo, reduzir as despesas das empresas em um período em que elas estão em atividades suspensas ou reduzidas. A primeira vara de execuções penais de São Luís publicou nova portaria que prorroga por mais 30 dias a prisão domiciliar para apenados do regime semiaberto, incluídos no denominado grupo de risco de infecção pelo novo coronavírus. No grupo de apenados estão idosos e hipertensos portadores de diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias ou renais crônicas, portadores de HIV, mulheres grávidas e lactantes. Pedidos de recuperação judicial de empresas aumentaram 70% em todo o país nos últimos 3 meses por conta da pandemia do novo coronavírus. 2020 já registra 5.000 pedidos de recuperação judicial e bateu o recorde de solicitações registrado em 2016. A recuperação judicial, que pode ser solicitada por empresas de qualquer porte, permite a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade. Olha, e sobre esse assunto, hoje a CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, realiza uma live. Rafael Saldanha, especialista em recuperação de empresas, vai explicar como funciona a recuperação judicial de empresas. Hoje, eu repito, nessa live promovida pela CDL, a partir das 8 horas da noite, tá bom? No próximo bloco, a polícia investiga assassinato de publicitário da capital. Dos destaques de Silvan Alves no quadro de segurança. O principal suspeito já está, inclusive, no complexo de Pedrinhas. E mais, você vai conferir aqui outras informações do nosso Bom Dia já depois do intervalo. São 7 horas e 18 minutos. Um abraço, pessoal, que acompanha a gente nas plataformas digitais. A gente volta já. São 7 horas e mais 21 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Abraçar o Alex Kennedy, que está no Saviana acompanhando a gente, a Margarida Rodrigues. Está dizendo que o marido está aqui, ela está lá em Caxias e o marido está aqui na capital. A Joana Medeiros está desejando bom dia para todo mundo, o Irlan Alves também. O pessoal que acompanha a gente aqui no Facebook e no Instagram, nas nossas plataformas digitais, você entra lá, diz o bairro que você está ou a cidade que você está acompanhando o nosso Bom Dia, tá bom? Gente, a polícia está investigando uma discussão de trânsito que terminou com a morte de um publicitário aqui na capital maranhense. Vamos ver na reportagem. No chão ainda há marcas de sangue. Diogo Adriano Costa foi executado por um homem que estava dentro de um automóvel vermelho. De acordo com informações preliminares, uma briga de trânsito teria sido a motivação. Esse crime ocorreu por volta das 10h50 da manhã, exatamente no momento em que Diogo Adriano saía daquele edifício onde morava. Uma discussão de trânsito foi iniciada lá na frente do prédio, mas só aqui no fim da rua é que a vítima resolveu descer do carro. Foi nesse instante que Diogo Adriano foi baleado com um tiro na região do pescoço. A vítima morreu na hora. Segundo populares, por volta de 11 horas, ele
desce aqui na rua e para o seu veículo aqui, perto aqui a rua, e ele vem, possivelmente uma discussão com outro cidadão do outro carro e depois é efetuado com um tiro. Paulo Roberto Gaspar é proprietário desse lava-jato que fica bem próximo de onde tudo aconteceu. Ele nos conta que estava dentro de casa e só saiu para ver o que tinha acontecido depois de ouvir o disparo de arma de fogo. Quando eu corri até aqui no carro, encontrei o Diogo já agonizando no chão e vi o carro em seguida tendo fuga. Era um arco vermelho. O motorista fugiu imediatamente. Sim. Foi um tiro somente. Um tiro só que eu escutei. Diogo Adriano Costa era sobrinho neto do ex-presidente da República, José Sarney. Uma câmera do circuito de vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança Pública instalada ao lado da via deve auxiliar a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa nas investigações. Pode sim auxiliar e vai ser investigado pela delegacia, de homicídio. Silvan Alves apresentou ainda há pouco o Bandeira 2. Tem detalhes para a gente desse caso, Silvan? Infelizmente, que situação, uma discussão de trânsito, pelo jeito que ele está sendo investigado aí, acabou resultando na morte de uma pessoa, Silvan? Exatamente, Adalberto. E parece que a coisa foi assim muito rápida, eles nem chegaram a parar para discutir, foi um negócio pela janela do carro mesmo, né? No momento em que as imagens de câmera de segurança foram importantes, é bom frisar isso aí, elas foram importantes para identificar, né, o veículo, né? Porque o que se tinha era um condutor de um veículo Argo, de cor vermelha, que tinha atirado no Diego Adriano e que tinha fugido do local. A aproximação dessas imagens de câmera de segurança foi possível detectar a numeração da placa e chegar ao proprietário, que é o pai do autor do crime. O carro está registrado no nome dele e o Ayrton, né, que era quem estava conduzindo, o Ayrton Campos Pestana, ele teria sido o autor do disparo. E também dá para se ver, Adalberto, que também nem chegou a haver uma colisão mesmo, passou bem próximo do carro, o carro conduzido pelo Diego Adriano, nem colidiu na realidade com o carro que era dirigido pelo Ayrton. E aí eles descem até a rua, ali bem na bifurcação da entrada da Lagoa da Jansen, ali bem próximo ali de onde era aquele por acaso, e lá eles tiveram uma discussão muito rápida, ele sacou da arma e acabou atirando no rapaz, atingindo numa região vital, na região do pescoço, atingiu vasos, né, importantes aqui na região do pescoço, e ele, infelizmente, o Diego Adriano, que era sobrinho neto do ex-presidente José Sarney, infelizmente acabou morrendo. Os tiros teriam partido de dentro do carro, estaria dentro do carro ainda? Sim, de dentro do carro. A coisa foi muito rápida, né? Não teve assim aquele diálogo para partir para ameaça, uma luta corporal, nada disso. Foi só uma questão de insulto, troca de insultos, discussão no trânsito, o cara foi lá e acabou atirando. É coisa muito rápida, a coisa aconteceu de forma muito rápida. E aí é que vem aquela história, Alberto, que muita gente defende a questão do uso de armas. Aí imagine só, se o cara não tivesse armado... Se armasse todo mundo, num momento de raiva, num momento de descontrole. Olha lá, numa coisa dessa aí. Tanto é que quando ele se apresentou ontem à noite, ele demonstrava que estava arrependido, dizendo que não tinha a intenção de matar, que não teve a intenção de matar e etc. No depoimento que ele prestou. A polícia estava procurando a arma do crime, esse carro deve ser submetido agora pela manhã a uma perícia do Instituto de Criminalística, justamente para ver se houve essa avaria, se houve realmente o contato, o choque com o outro veículo da vítima. O importante é que, depois da tomada do depoimento, ele que pensou que ia sair pela porta da frente foi surpreendido com um mandado de prisão preventiva, ou seja, o flagrante dele foi convertido em prisão preventiva e ele já saiu de lá, já essa madrugada, ele já está agora nesse momento, o Ayrton Campos Pestana já está à disposição da Justiça no Complexo Penitenciário São Luís. Foi direto da delegacia para a penitenciária. Ô Silvano, 2 motoristas de aplicativos foram assaltados ontem. Foi aqui na capital? Nós tivemos 2 casos, um no período da tarde ainda, durante o dia. O motorista foi levado ali para a região da Pirâmide, né? E lá, veja só, o que apareceu? O motorista reconheceu esse motorista lá da Pirâmide, esse é o da Divinéia, que foi o caso já à noite.
Lá na Pirâmide, o motorista reconheceu como um dos assaltantes que levou ele também, sequestrado na mala, o indivíduo conhecido como Bebezinho, que está envolvido no caso da morte daquele subtenente que ocorreu dias atrás, lá no Vassoural, numa tentativa de assalto. Então o motorista reconheceu o Bebezinho através de fotos, mas que significa dizer que ele está lá na Pirâmide, tanto é que tinha uma casa lá bem próxima de onde o carro foi abandonado. E à noite teve, esse é o da Pirâmide, né, que é o caso... Esse é o caso da Pirâmide, o carro lá que foi abandonado lá, depois que o motorista, o carro foi avariado ali, o para-choque arrancado, eles estavam nesse local aí, né, uma espécie de uma coberta que tem nesse terreno. O Bebezinho é esse aí, o Aldair Silva dos Santos, que é o Bebezinho que estava ontem, segundo o motorista, nesse caso do assalto lá da Pirâmide. E depois à noite lá da Divinéia, eles estouraram o pneu do carro, bateram lá no meio-fio, na calçada, né? E aí a polícia, o pessoal da USC, Unidade de Segurança Comunitária da Vila Luizão, estava perseguindo esses bandidos aí, prendeu 2, apreendeu uma arma de fogo, no caso um revólver, e aí descobriu que o motorista estava preso na mala. O motorista aí, cada vez mais comum essa situação do motorista passar por situação. Outro dia mesmo a gente mostrou ali no sequestro que começou no Monte Castelo, terminou ali na Venceslau Braz, a polícia depois descobriu que o motorista estava preso na mala. E esse também, lá da Diviné, ontem à noite, a polícia descobriu e libertou ele, que estava já preso na mala também. Obrigado, Silvão. Ótimo dia para ti. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você também. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta, 6 da manhã, cedinho, Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Olha a hora, são 7 horas e 28 minutos, 7h28, gente. Um abraço você que está saindo aí para o trabalho, né? A gente tem a flexibilização aí agora, a retomada do comércio já no outro nível, a abertura das lojas de rua, também dos shoppings. Um bom dia para você que está saindo de casa agora para o trabalho, meu amigo. E olha que levante as mãos para o céu e dê graças a Deus, porque milhões de brasileiros estão desempregados e somados a esses desempregados, pessoas que nesse período da pandemia perderam o emprego, às vezes não conseguem nem sair de casa para ir atrás de um emprego, né, por conta também desse período de restrições aí, e outros que têm saído de casa, mas infelizmente não têm conseguido aí uma oportunidade no mercado de trabalho. Tá fácil a coisa não. Vamos em frente com o Bom Dia. O combate à violência contra a mulher ganhou um forte aliado. Agora as vítimas podem encontrar em farmácias e drogarias mais do que remédios, um apoio para denunciar a violação de direitos. Cerca de 10 mil estabelecimentos entre farmácias e drogarias em todo o país já formalizaram adesão à campanha. Nessa farmácia da capital, os funcionários já sabem como proceder se eles visualizarem essa espécie de código. Um X vermelho na palma de uma das mãos. A mulher, né, que está sofrendo essa agressão doméstica, ela faz um simples sinal vermelho na palma da sua mão com batom ou com uma caneta e mostra para um atendente ou um farmacêutico dentro da farmácia Garrido. Ao momento que ela fizer isso, imediatamente ela vai ser acolhida aqui dentro da farmácia, em um ambiente seguro, no local mais privado, sempre na sala do farmacêutico, e nós contactaremos a polícia militar de pronto. Depois da denúncia feita, a Polícia Civil é quem vai garantir toda a assistência e amparo às vítimas. Depois que o farmacêutico observar que a mulher presente na farmácia está sofrendo algum tipo de violência, a polícia vai ser acionada. Essa mulher vai ser trazida para a delegacia da mulher, vai ser feito procedimento policial para apuração dos fatos e, caso seja necessário, vai ser disponibilizado para ela um alojamento de passagem a fim de que ela fique abrigada. Devido à pandemia do novo coronavírus, muitas mulheres vítimas de violência doméstica estão sendo obrigadas a permanecerem em casa ao lado dos agressores. Somente nos meses de março e abril, o quantitativo de registros de boletins de ocorrência de agressão e violência sexual caiu mais de 97%. Como as farmácias estão no rol de serviços essenciais, essa seria uma maneira dos casos chegarem ao conhecimento das autoridades policiais. Basta que os responsáveis pelas farmácias encaminhem o termo de adesão assinado digitalmente para o e-mail sinalvermelho@amb.com.br. O isolamento social durante a pandemia não vai impedir o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Até nas redes sociais dessa farmácia, a campanha já foi publicada para que o máximo possível de mulheres tenha conhecimento da ação. Às vezes a gente está conversando aqui nesse momento e tem mulheres dentro dos celulares sendo agredidas, acuadas, e muitas delas ficam com medo, talvez, de ir até uma delegacia e fazer uma denúncia. Então a farmácia vem trazendo todo esse apoio e segurança para que a vítima consiga fazer essa denúncia sem sentir tanto medo.
Que esse exemplo seja seguido, né, gente? Muitos bares da cidade, claro que antes desse período de pandemia, quando estavam abertos, também houve uma combinação aí em relação aos atendentes, aos funcionários, para identificar situações em que a mulher esteja sendo constrangida, passando por qualquer tipo de violência, uma atitude que deve ser copiada, inclusive. Né? Aquilo que é bom deve ser, sim, copiado. Parabéns aí a quem teve a iniciativa e agora que ela se espalhe, né? Que a gente possa aumentar aí essa rede do bem em defesa, claro, dos direitos. São 7h mais 32, em especial o direito da mulher, né? Tão violado. Então, parabéns mais uma vez. Pessoal, a pergunta agora é, será que vai chover? Vem comigo porque a previsão do tempo para essa quarta-feira é a seguinte. Em São Luís, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, mínima de 23 e a máxima 30 graus, está bem quente, hein? Lá em Imperatriz também continua tempo quente. Céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva em Imperatriz. Um abraço aos amigos aí em Imperatriz, na região Tocantina. Mínima de 20, máxima de 30 graus por lá. Em Caxias, região dos Cocais, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva leve, mínima de 23, máxima de 30 graus. Vamos para mais 3 cidades do nosso mapa? A parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, Bacabal, Balsas e Pinheiro. Em Bacabal, céu parcialmente nublado, possibilidade também de chuva leve, mínima de 20, máxima de 32 graus. Região Sul agora, Balsas, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20 graus, máxima de 32. Na Baixada Pinheirense, os nossos amigos lá que gostam muito de uma piabinha, e é bom demais, lá em Pinheiro, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, mínima de 23, máxima de 30 graus. Um abraço aos amigos aí na Princesa da Baixada Pinheiro, acompanhando a nossa programação. No próximo bloco, o presidente Bolsonaro sanciona projeto que proíbe corte de água e luz às vésperas dos fins de semana. Bom dia, volta já, um instante só. São 7h34 agora. São 7h mais 37 minutos, 7h37, e a capital vai voltando ao normal aos poucos, né? Já tivemos a partir de segunda-feira abertura de lojas de rua, também dos shoppings, e aí o trânsito também, o movimento começa a aumentar no trânsito, gente. A partir de hoje a gente volta a mostrar em tempo real imagens do trânsito na capital maranhense. Vamos agora à Central de Monitoramento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes aqui da capital, a SMTT. Vamos mostrar primeiro a Avenida Beira-Mar. Está tranquilo por enquanto o trânsito aí nesse setor. Ponte José Sarney, você observa no detalhe aí no canto esquerdo do vídeo. Trânsito tranquilo nesse momento na Ponte José Sarney, no acesso aqui ao centro da cidade e também ao bairro do São Francisco. Maré tá baixa por enquanto, né? Vamos para o outro ponto? Vou mostrar o segundo ponto para você agora. Vamos para a Avenida Carlos Cunha agora? Vamos fazer essa movimentação? Vamos lá? Aí está, Avenida Carlos Cunha é a outra ponte, né? A ponte do Jaracati, nesse momento, você já observa o trânsito já mais pesado no sentido centro. Essa pista da direita é que dá acesso ao centro. A da esquerda é o pessoal que está vindo no sentido centro-Jaracati. Mais um ponto que a gente mostra para você, olha só. A imagem aí está, Avenida Daniel de Latouche, cruzamento com Holandeses, aqui do lado esquerdo, você vê no detalhe. Do lado esquerdo, canto esquerdo, aí Daniel de Latouche com a Avenida dos Holandeses. O trânsito já vai ficando mais pesado para quem vem ali do Araçagi, do Olho d'Água, né? Vai ficando mais complicado. E na rotatória, aquela paradinha ali, claro, porque já tem muitos carros já circulando nesse momento. Quarto ponto que a gente mostra ao vivo, imagens em tempo real da Central de Monitoramento da Prefeitura da capital. Aí olha só como é que está o trânsito, gente, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, sempre mais pesado esse trânsito, quem vem da Coab, do Quatrac. Estamos aí próximo ao antigo Roque Santeiro e você já observa um grande número de veículos se deslocando nesse instante, próximo aí ao bairro do Bequimão. Essa pista da esquerda é quem está vindo para o centro, sentido contrário está mais tranquilo nesse instante. Vamos para um braço da BR-135 lá em cima, já. Então, antes, a Avenida Guajajaras. Avenida Guajajaras, não, aí a gente agora volta para Guajajaras então. A gente vai para Guajajaras para mostrar como é que está o trânsito lá, depois a gente vem para o Bacanga, é isso? Aí está afinando aqui hoje, né? Está voltando hoje, a gente vai afinando aos poucos, respira fundo que vai dar tudo certo. A gente mostra a imagem em tempo real. Quem está assistindo a gente já viu as duas. Lá no Bacanga, ó, o trânsito está pesado no sentido Bacanga Centro. Essa aí é a BR-135, a Avenida dos Portugueses. Quem está vindo para o centro aí, o trânsito está num volume maior, a gente vê nas imagens, né? Maior do que quem está descendo aí para a área da Universidade Federal do Maranhão, para o Porto do Itaqui também. Agora, para fechar assim, a gente mostra então, para fechar esse último trecho para você, a gente vai mostrar agora imagens em tempo real, gente. Imagem em tempo real. Avenida Guajajaras, esse cruzamento é com a Lourenço Vieira da Silva, aquela que vai dar lá na Universidade Estadual do Maranhão. Cidade Operária, os amigos aí do São Cristóvão também recebendo o nosso abraço. Trânsito tranquilo nesse momento, muitas motos, né? A gente observa na imagem aí, nesse instante, circulando
circulando pela cidade. A partir de hoje, de volta, imagens em tempo real para você aqui no Bom Dia, mais uma prestação de serviço. E a gente agradece, claro, à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte por divulgar essas imagens. Um bom trabalho que eles fazem lá, monitorando vários pontos da cidade, né? São 7 horas e 40 minutos. Gente, com a reabertura de outros setores do comércio, essa semana, o número de veículos, a gente já viu aí, circulando também aumentou. E aí vem uma outra preocupação. A Polícia Rodoviária Federal já registrou aumento no número de acidentes em alguns trechos de rodovias. O trecho já é conhecido pela quantidade de acidentes. Fica no quilômetro 7 da BR-135, na entrada do bairro Maracanã. Na manhã desta terça-feira, mais uma vítima. Um motociclista acabou não resistindo ao se chocar com uma caçamba e morreu no local. O garupa da moto teve ferimentos graves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a região apresenta altos índices por uma série de fatores. Às vezes é uma falta de atenção de condução, um excesso de velocidade. Às vezes a pessoa precisa de um pouquinho mais de educação no trânsito, obedecer à legislação, obedecer às sinalizações, que a gente percebe que às vezes isso não está acontecendo. Então, infelizmente, nesses casos, ocorrem muitos acidentes. Ainda de acordo com a PRF, em toda a semana passada foram 3 acidentes no trecho entre a Estiva e o Tirirical. Já nessa semana, a média subiu para 2 por dia. A estimativa é de que esses números possam aumentar nos próximos dias. É que com a retomada do comércio, o fluxo de veículos cresceu e a quantidade de acidentes deve seguir a mesma tendência. A gente verificou que no período da pandemia, que todos os comércios e as atividades não essenciais estavam fechadas, houve uma redução de circulação. Então, menos veículos, proporcionalmente ocorreu menos acidentes. Então, com a abertura do comércio, a volta das atividades, a gente percebeu que também ocorreu um aumento de acidentes. Era natural que se observasse isso, mas fica aqui aquelas observações no trânsito. Infelizmente, a imperícia, a imprudência são causas principais ainda de muitos acidentes que ocorrem no nosso país, né? Então, mais uma vez, fico alerta, já que o trânsito está praticamente voltando aí ao normal. São 7 horas e 42 minutos, 7h42. Em Imperatriz, mesmo com a pandemia, mais de 80 acidentes já foram registrados pelo SAMU. Somente esse ano, hein? A imprudência no trânsito, como eu falei ainda há pouco, ainda é uma das principais causas de ocorrências. Vamos ver. Em Imperatriz, o último acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira, dia 16. Segundo relatos de testemunhas, uma mulher dirigia este carro e, ao fazer a manobra para entrar na direção do posto de combustível, o condutor dessa motocicleta, que estava com uma passageira, vinha na mesma direção e colidiu com o automóvel. Os 3 ficaram feridos e foram levados para o Hospital Municipal de Imperatriz. O acidente aconteceu na BR-010, local com maior índice de acidentes segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É importante frisarmos que o SAMU tem um duplo atendimento. Nós atendemos os pacientes que são politraumas e os pacientes que são clínicos. E aí nós estamos em 2 momentos. Em relação aos atendimentos de politrauma, a quarentena ela ajudou a diminuir o número de acidentes na cidade. Você tem uma ideia, o número de vítimas, o número de acidentes. A quantidade de óbitos também caiu, segundo o balanço, uma redução de 33%. Segundo esse socorrista e médico regulador do SAMU, a quarentena tem reflexo nessa diminuição, mas devido às flexibilizações e com o retorno de muitas atividades, ele faz o alerta. Temos muitas vias com cruzamentos. Recentemente, por exemplo, foram instalados alguns radares na cidade. Isso, de certa maneira, vai nos ajudarmos, porque acreditamos que esses radares eles vão diminuir o excesso de velocidade dos condutores e nós precisamos entender que esse excesso de velocidade ele só é prejudicial. 7 horas e mais 44 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão. Um abraço a você que acompanha a gente nas redes sociais. A Graça Monteiro, a Iraneide Oliveira está com a gente, Edilamar Mendes, Allen, o Márcio Antônio está no Rio de Janeiro acompanhando a nossa programação aí na capital fluminense. Alberto Jorge Alves está com a gente, ligado também no Coroadinho. O Ronilson Silva, em São Vicente Ferrer. Você vai mandando sua mensagem e a gente com prazer registra aqui do bairro e da cidade que você acompanha o nosso Bom Dia Maranhão. E não esqueça, compartilhe com os amigos, curta, comente lá, tá bom? A gente está esperando.
Bom, são 7h45. Após quase 3 meses fechada por conta da pandemia, a Câmara Municipal de São Luís reabriu as portas em regime de retomada gradual das atividades. Cuidados no acesso à Câmara Municipal, medição da temperatura, uso do álcool em gel para higienizar as mãos. A máquina para liberar a substância está por todos os cantos, bem como avisos que estão espalhados nas paredes para manter o distanciamento social e a utilização de máscara, que é obrigatória para vereadores, assessores e funcionários da casa. Estamos tomando realmente com a preocupação de nos protegermos e protegermos a todos que aqui comparecem. E dizemos que, acima de tudo, para o povo de São Luís, que nós somos trabalhadores públicos, nós somos servidores públicos a serviço de nossa população. As sessões acontecem de forma híbrida, parte dos vereadores presencialmente no plenário e outra parte acompanhando de forma remota. 24 leis que foram produzidas pela Câmara Municipal, a maioria delas voltada para a questão dessa pandemia que nós vivemos hoje. E mais 49 outros projetos que estão tramitando na casa, que foram protocolados durante esse período. Mesmo com a volta das sessões presenciais, há ainda algumas restrições aqui na Câmara Municipal de São Luís, como a não realização de audiências públicas ou a entrega de medalhas, justamente para evitar aglomerações na casa. Certo é que a gente tem que continuar, tem que criar alternativas, porque realmente é um momento de extrema dificuldade para todos nós. As sessões vão acontecer todas as terças, começando dentro do horário regimental, às 9 horas da manhã. Os vereadores destacaram o trabalho que vem sendo desenvolvido com foco no combate à Covid-19, desde o início da pandemia. A Câmara esteve reunida através de sessões virtuais. Nós criamos também uma comissão composta por 6 vereadores, e eu faço parte dessa comissão para monitorar as ações de combate ao Covid. A gente retoma de forma progressiva as nossas atividades presencial e acreditamos que estaremos em um ambiente seguro para continuar contribuindo em favor da cidade. É hora do quadro de política com o John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, o presidente Jair Bolsonaro sancionou aquele projeto de lei que proíbe o corte de água e luz nas vésperas do fim de semana. É um projeto que era aguardado e com muita expectativa por muita gente já há algum tempo. Muito, Adalberto. Isso aí já é uma luta, né, de muito tempo. Primeiro, uma promessa de campanha do senador Everton, né? A gente lembra aí, enquanto ele foi candidato a senador, não é, na eleição de 2018, ele prometeu aí que, se fosse eleito, colocaria ali no Congresso um projeto para proibir esses abusos que acontecem. A gente sempre lembra, Adalberto, que foram várias denúncias, vários casos de pessoas, inclusive, que tiveram a sua conta de luz, de água, né, cortada no final de semana, véspera de feriado, sexta-feiras, e isso está proibido agora. Isso é proibido. Esse projeto aí é aprovado pelo projeto de autoria do senador do Maranhão, o Everton Rocha, do PDT. Aprovado do PDT. No Senado, inclusive, por unanimidade. Unanimidade, né? Exatamente, conseguiu. E foi rápido, né? Tramitação muito rápida de um projeto que abrange todo o país, né? Que envolve milhares de famílias aí. Então, isso foi muito importante. Nós temos aí o vídeo, né? Uma imagem do senador Everton, em que ele comenta, né? Ele comenta essa sanção do presidente Bolsonaro ontem e, portanto, já passa a vigorar esse projeto a partir de hoje no país. Vamos acompanhar. Olá, meus amigos. Hoje é um dia, sem dúvida nenhuma, de muita emoção no nosso mandato, que tem sido em defesa do nosso trabalhador brasileiro. Foi sancionado o projeto de lei 14.015, de minha autoria, que proíbe o corte de energia e de água nas residências e nos comércios, nos finais de semana e nas vésperas de feriado. Uma conquista importante do povo brasileiro, do Congresso Nacional. Fica aqui meu agradecimento. A todos os senadores, a todos os deputados, quero cumprimentar também o presidente que sancionou o projeto sem nenhum veto, assim dando essa dignidade a todas as famílias brasileiras. Esse momento é um momento de darmos todas as mãos em favor das famílias brasileiras. A hora de criticar, eu sei criticar. A hora também de reconhecer os gestos, eu reconheço. Então, obrigado a todos que ajudaram esse projeto que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar e muito as famílias brasileiras. Adalberto, nesse caso aí, é importante falar um detalhe, né?
as pessoas que estão em casa, é o seguinte, como é que vai funcionar esse projeto? Já começa a entrar em vigor, já entrou em vigor. É o seguinte, as concessionárias, né, de energia, de água, elas terão primeiro que avisar o corte, né, terão que avisar, ou seja, não pode ir lá chegando, cortando de uma hora para outra. Se não avisar, se as concessionárias não avisarem que forem cortar, a taxa de religação não pode ser cobrada. Então, isso é um detalhe muito importante, você pode exigir isso, né? Com o projeto, o Everton já disse, o senador Everton, proibido corte de energia, de água e de serviços públicos aí. Sexta, sábado e domingo, véspera de feriado, e também é obrigatório que a concessionária avise o corte, se não avisar, não pode ser cobrada a taxa de religação. E vai lembrar também que a gente está, mais duas coisas. Uma, a gente está num período aí de pandemia e já até foi estendido o prazo de que não pode cortar, por exemplo, energia elétrica. Foi a ANEEL que decidiu, a gente deu ontem. O prazo foi prorrogado até o final do mês de julho em relação ao corte que não deve acontecer nesse período de pandemia, né? Essa é a primeira informação. A segunda é que agora o Senado vai discutir aí a possibilidade de fazer uma sessão, uma reunião em comissão, inclusive, para tratar dos valores cobrados pelas operadoras do sistema, né? Inclusive os valores cobrados nas taxas de religação que variam muito de um estado para o outro. Essa discussão também foi prometida no dia em que o Senado aprovou esse projeto. John, vamos para o próximo assunto, porque o Ministério Público Eleitoral está pedindo uma apuração sobre possível propaganda irregular e abuso de poder. Seria por parte da deputada Detinha. Você tinha falado ontem, inclusive, aqui que provavelmente poderia haver alguma denúncia, né? A gente falou isso ontem mesmo, Adalberto. Você lembrou bem, né? Quem acompanhou viu, a gente colocou essa pauta ontem aqui. E em menos de 24 horas, o Ministério Público Eleitoral se pronunciou e já pediu investigação, né? O Procurador Regional Eleitoral, o Juraci Guimarães Filho, pediu às promotorias especializadas, né, de São Luís, para que possa investigar nessa denúncia que foi feita relacionada à deputada Detinha. O que acontece? A gente falou ontem isso, no final de semana, ela participou, Adalberto, de uma ação social, né, de distribuição de vale-compras. Né? A gente até falou isso ontem, no valor de R$70, de acordo com o montante adquirido numa live de um cantor, né? R$40 mil. Esses R$40 mil foram revertidos através de uma ação social que começou pelo Quatrac e vai continuar em mais 30 bairros. O que acontece? A deputada, né, além de participar, apoiou segundo a organização do evento. Então, ela é pré-candidata a prefeita de São Luís, então vai ser investigada, Adalberto, por possível propaganda irregular e também abuso de poder político e econômico. Então, isso deve gerar sanções, penalidades aí à deputada Detinha, que é pré-candidata a prefeita de São Luís, né? Então, esta denúncia nós fizemos ontem e a Justiça já se manifestou e já vai apurar, Adalberto, a possibilidade de práticas de abusos e irregularidades por parte da deputada. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutria, nosso colunista de política aqui do Bom Dia, são 7h53, não perca a hora, 7h53. O Ministério da Educação alterou as datas das inscrições aos principais programas de acesso às universidades, hein? Eduardo Areceira está com a gente e vai explicar, inclusive, os motivos. Eduardo. Pois é, Adalberto, mais uma vez, mais uma alteração aí por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Foi uma solicitação, o Ministério da Educação, o MEC, atendeu uma solicitação aí das instituições de ensino superior, tanto pública quanto privada, para que acontecesse essa prorrogação, né, nos prazos desses programas aí educacionais do governo federal, tanto o SISU, quanto o ProUni, quanto o FIES, e, portanto, houve essa prorrogação, muita dificuldade também na questão educacional provocada aí pela pandemia do novo coronavírus. Então, esses prazos, eles foram prorrogados, o edital que muda o prazo de inscrição, por exemplo, para o sistema de seleção unificado SISU do segundo semestre, de 16 a 19 de junho, para os dias 7 a 10 de julho. Esse foi o prazo. 7 a 10 de julho, deve ser publicado ainda hoje, inclusive. O programa Universidade para Todos, que é outro programa, o ProUni, que teria as inscrições abertas de 23 a 26 de junho, passou para o dia 14 de julho. E o financiamento estudantil FIES, que teria inscrições efetuadas de 30 de junho a 3 de julho, passou para 21 até 24 de julho. Então, esse é o novo prazo aí também para o FIES, esses três programas aí do governo federal educacionais que sofreram aí essa postergação no prazo, essa prorrogação do prazo.
segundo aí declarou o secretário Wagner Vilas Boas, que é secretário de Ensino Superior do MEC, isso aí permitiu inclusive um aumento do número de vagas em até 20%, saltando aí de 40 mil só no SISU, isso especificamente no Sistema de Seleção Unificada, saltou aí de 40 mil vagas que seriam ofertadas, um acréscimo aí de 20%, subiu para 51 mil vagas que serão ofertadas, isso só no SISU, por conta aí dessa prorrogação do prazo. A consulta dos estudantes, as vagas disponíveis no SISU, ela pode ser feita a partir do dia 30 de junho, portanto só no SISU, a partir do dia 30 deste mês, a consulta pode ser feita pelo estudante que fez a inscrição para ter acesso a uma instituição, aí, uma universidade de ensino, uma instituição de ensino superior, uma universidade por meio aí do SISU. Lembrando que todos os prazos foram prorrogados para o SISU, para o FIES e para o ProUni. A gente volta com você, Adalberto Melo, desejando uma ótima quarta-feira a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Olha, em meio à pandemia, a Defensoria Pública do Estado recomendou medidas para proibir a montagem de fogueiras e uso de fogos de artifícios. Vamos ver. O risco de contaminação nas aglomerações tirou do calendário as festas juninas. Mas a tradição de acender fogueiras e soltar fogos de artifício também representa riscos para a saúde com a inalação de fumaça. Como a Covid-19 é uma doença respiratória aguda grave, a Defensoria Pública Imperatriz recomendou a proibição de fogueiras e fogos de artifício como forma de evitar o agravamento dos doentes e uma maior procura por hospitais durante a pandemia. Um dos defensores que assinou a recomendação aconselha a adoção da medida em todo o estado. Proporcionado mediante políticas sociais que visem a redução dos agravos, a Defensoria Pública entendeu por bem expedir a recomendação e espera a sensibilização do município de Imperatriz, o que pode ser também, ressalto, ser aplicado em outros municípios do estado do Maranhão, no sentido de, neste mês, em razão da excepcionalidade do momento que vivenciamos, haver a proibição do uso de fogueiras e fogos de artifício. Símbolo máximo do mês festeiro, a tradição de acender fogueira, principalmente no dia de São João, muitas vezes está relacionada a promessas religiosas. Todos os anos, a fiscalização do Corpo de Bombeiros se concentra nos arraiais. Com as festividades suspensas, a corporação recomenda alguns cuidados e dicas de prevenção para quem fizer questão de manter a tradição literalmente acesa. Isso, primeiramente, a pessoa tem que ter consciência de que o fogo ele precisa de cuidados redobrados. Então, o local onde vai ser escolhido para realizar essa fogueira deve ser um local amplo, um local arejado, longe de aglomeração de pessoas, longe de estacionamentos. Não pode ser, de hipótese nenhuma, embaixo de árvores ou então de fiação elétrica. Isso tudo para a gente evitar e minimizar os riscos de um incêndio. Realmente precisamos ter todo cuidado, né? Um abraço aos amigos que nos acompanham nas redes sociais. A Lúcia, Lulu, o Benedito na Chácara Brasil, o Johnny Souza está com a gente em Pirapemas, acompanhando também a programação da Difusora. Comente, curta, compartilhe aí com os amigos. Estamos também nas nossas plataformas no Facebook e no Instagram da Difusora, tá bom? Você vai lá também, @AdalbertoMeloOficial, para conferir informações sobre o nosso Bom Dia também, tá legal? A gente vai ficando por aqui. Outras notícias você confere do nosso Portal MA10. Vai chegando ao final o nosso Bom Dia dessa quarta-feira. Amanhã temos novo encontro, hein? 7 da manhã. Daqui a pouquinho chega o primeiro impacto. Fique ligado na programação da TV Difusora. Na hora do almoço, você sabe, o cardápio com as principais notícias está aqui no Sistema Difusora de Comunicação com as notícias da sua cidade. A gente se encontra. Tchau, tchau. Até amanhã.